Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, temos a alegria de ouvir esta palavra na qual Jesus liberta uma pessoa que estava possuída por demônios. Nós bem sabemos que, naquele tempo, muito se confundia a epilepsia com as possessões demoníacas. Mas isto não quer dizer que não existissem as possessões, como podem ainda existir até hoje. Nós sabemos que desde o princípio o mal agiu no mundo. Na primeira página de Gênesis nós já vemos que o mal estava ali fazendo com que Adão e Eva perdessem o sentido da obediência a Deus. Então não vamos minimizar esta situação demoníaca, mas também não podemos delegar ou dizer que tudo o que acontece é por conta do demônio. Precisamos estar em oração, pedir a Jesus que nos afaste do mal, mas sem ficar imaginando tantas situações que vemos e dizer, isso é coisa do demônio. Não podemos dizer isto. Nós precisamos nos colocar em Deus e diante de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar e nos libertar do mal, derrota estas forças negativas, estas forças do mal. Entretanto, precisamos imaginar ou crer que nem todos estão preparados para acolher a boa nova do reino, e por isto se fazem contrários ao reino de Deus. Nós vemos hoje claramente isto acontecer no Evangelho. Nós queremos pedir ao bom Deus que olhe por todos nós, sobretudo pelos enfermos, para que não falte neles a confiança, a presença fraterna de Jesus junto a eles.
porque os enfermos necessitam da presença de Deus, da presença de Jesus. E nós queremos crer sempre que o Senhor caminha conosco. Nós sabemos, por diversos relatos bíblicos, que onde Jesus se faz presente, os demônios se sentiam incomodados. As pessoas que estavam endemoniadas sentiam um pavor de Jesus. Isto perturbava a eles. Por que isto? Por que sentiam tão perturbados com a presença de Jesus? Porque os demônios queriam ser livres para agir na vida daquelas pessoas. O mal queria tomar conta daquelas pessoas. Os demônios queriam a liberdade para poder agir. Mas com Jesus, eles não se mantêm. Com Jesus não existe força contrária que se mantenha firme. Quando nos diz hoje o Evangelho que aqueles endemoniados ouviram, e diz a leitura que eles eram tão violentos que ninguém ousava passar por ali, eles ficavam dentro de túmulos, ali na região dos Gadarenos. O que fizeram aqueles endemoniados quando o viram? Foram até Jesus e reconheceram que ele é o Senhor. Prostraram-se ali e perguntam: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? A gente sempre diz que, às vezes, as pessoas não conhecem Jesus, não reconhecem a presença de Deus em Jesus, mas os demônios conhecem. O diabo conhece Jesus. Por isso esta pergunta: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Eles o chamam de Filho de Deus. O que tens a ver conosco? E eles sabiam que uma única palavra de Jesus era suficiente para libertar as pessoas daquelas realidades. Por isto, eles fazem uma proposta a Jesus: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Uma única palavra basta de Jesus. Jesus responde: ide. E eles deixaram aqueles dois homens e foram à manada de porcos que ali estava passando. Esta cena recorda, claro, a ação misericordiosa do Senhor, que está sempre em busca daqueles que estão desgarrados, daqueles que estão distantes de Deus. Aqueles homens endemoniados estavam como ovelhas desgarradas e Jesus vai até eles para salvá-los, para libertá-los. O fato de mandar os demônios aos porcos, isso às vezes nos faz refletir por que razão aquilo, não é? Os porcos, na verdade, eram a maneira de viver daquelas pessoas. Estavam ali cuidando dos seus porcos. E nós vemos que quando os demônios vão aos porcos, eles se jogam no mar e se afogam. Então, toda a economia daquelas pessoas, a subsistência daquelas pessoas, ali se acabou. Mas por que enviou aqueles demônios aos porcos? Primeiramente, a fim de entrar neles e para denotar a aversão que os judeus tinham aos porcos. E ali se manifesta uma certa ironia: espíritos imundos entrando nos imundos porcos. Vejam o que isto pode trazer para nós. Depois nós vimos que aqueles homens que guardavam os porcos fugiram quando viram aquilo,
Contaram tudo ali na cidade e as pessoas, quando encontraram Jesus, pediram que ele se retirasse da região deles. São as pessoas que não querem aceitar Jesus, conforme nós dissemos no início. Nem todos estão preparados para acolher a boa nova do reino. Vamos nos reconhecer como pessoas abertas ao reino, que querem acolher a boa nova de Jesus e assim vivenciar o amor, a paz e viver de maneira tranquila. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.